Estamos de volta e ao vivo com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, Teatro da Vida. O que é isso? Teatro da Vida. Você já vai ver já. Apresentação, vou fazer uma rápida apresentação minha, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Então, o mundo, como é contado para nós, é uma história que às vezes é verdadeira. Então, os livros de história, os livros em geral, contam uma história que às vezes é verdadeira e às vezes é inventada. Claro que por N interesses por trás. Então, às vezes, o que levam para você é a verdade, o que levam para nós é a verdade, e às vezes o que levam para nós é uma invenção, é uma narrativa, é algo contado, mas que não tem fundamento na verdade. E eu vou dar um exemplo disso, eu vou hoje dar exemplos disso, né, para não ficar só num discurso aqui. O mundo é apresentado para nós como se fosse um grande teatro. Então, tudo é um grande teatro, como é apresentado para nós. Com peças que mostram a verdade, mas outras peças que escondem a verdade. Então, em alguns lugares você vai ter a verdade demonstrada, a verdade revelada. Em outros lugares você vai ter a verdade escondida, a verdade ocultada. Ou seja, é como se estivéssemos assistindo a várias peças de teatro diante de nós. Então, quando você liga uma televisão, quando você vai para o YouTube, quando você vê um livro, quando você está diante dos meios de comunicação em geral e tudo mais. Então, às vezes, né, você está assistindo uma peça verdadeira e às vezes você está assistindo algo imaginado, algo criado como narrativa. Então, algumas peças mostram a verdade e outras escondem. É assim que é o mundo. Vou trazer agora um exemplo, para não ficar só nessa exposição, que você pode dizer assim, André, você está inventando isso. Não, eu vou te dar um exemplo bem prático. Muito prático desse teatro de esconde-esconde da vida. Estava eu, um dia, visitando um sebo. Eu gosto muito de sebos, né? Então, encontrei um livro que apresentava uma frase que logo chamou a minha atenção. Olha a frase logo no comecinho do livro, tá? Eu até estou abrindo aqui onde ela está. A frase é: não era preciso ser um Bismarck para evitar essa guerra, a mais estúpida de todas. O que o autor estava querendo falar com isso? E ao ver essa frase, eu logo adquiri esse livro, né? Este livro trazia uma visão do autor sobre a Primeira Guerra Mundial, de tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar, a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. Eu estou falando disso porque eu vou falar dos livros de história atual, como eles contam o que aconteceu, e desse autor, como ele fala do que realmente aconteceu na época. O texto mostra claramente que a Primeira Guerra Mundial não era necessária e seria perfeitamente evitável. Ela seria facilmente evitável. Não precisaria ter acontecido. Seria facilmente contornável. Mas, evidentemente, havia interesses outros para que a guerra ocorresse. É isso que o autor fala aqui. O livro é de Emílio Ludwig e se chama Julho de 1914, que foi realmente quando começou a guerra. Edição de 1933, né? Eu estava vendo aqui, né,
que é de Porto Alegre, com filiais em Santa Maria e Pelotas. Um grande abraço aos meus alunos de Santa Maria. Bom, eu gosto muito desses livros antigos, né, de entrar em sebos e encontrar esses livros. Por quê? Porque alguns são preciosidades que revelam coisas muito importantes, como esse, que revelou esse fato. A guerra seria totalmente evitável, daria para contornar a situação muito tranquilamente. Então é como essa frase diz, né? Não era preciso ser um Bismarck para evitar esta guerra, a mais estúpida de todas. Bom, agora, aí você vai para os livros de história. Então você vê um autor falando isso, que outros interesses motivaram essa guerra. Essa guerra seria completamente evitável, não era necessária. Mas outros interesses motivaram a guerra. Aí você vai para os livros de história clássicos, a maior parte deles. Eles vão dizer o seguinte: mas o que encontramos na maior parte dos livros de história? Encontramos a explicação de que a guerra se iniciou por causa do assassinato do arquiduque Francisco Fernando da Áustria. Então, um assassinato de um arquiduque provoca uma guerra daquelas proporções? Estes livros de história trazem outras explicações, mas não demonstram que era uma guerra perfeitamente evitável. Não falam isso. Não falam isso que esse autor fala. Então ele dedicou um texto inteiro, um livro inteiro, para explicar que seria perfeitamente evitável. Não falam nada disso. E que o assassinato do arquiduque não era motivo suficiente para provocar uma guerra mundial de proporções gigantescas. Então você tem uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Você tem a Primeira Guerra Mundial de proporções gigantescas, envolvem todos os países da Europa, por causa do assassinato do arquiduque. Não era motivo para isso. Então, na verdade, outros interesses motivaram essa guerra, e esses interesses o livro de história não fala, entende? Principalmente os livros de história não trazem os verdadeiros interesses por trás daquela guerra. Quais eram os verdadeiros interesses? Por que se fez uma guerra dessas proporções? A troco do quê? O que motivou verdadeiramente a Primeira Guerra Mundial? Uma vez que a guerra não interessava para a população, então não era de nenhum interesse para a população. Nenhuma pessoa da população queria uma guerra que destruísse a própria casa, que destruísse o próprio país, que matasse seus filhos. Ninguém queria isso. Então eram outros interesses envolvidos. E as perguntas que podemos nos fazer são... Então aí as perguntas que nós precisamos fazer são perguntas bem específicas para que a gente encontre as respostas, por exemplo, estudando livros como este. Então, Julho de 1914. A quem interessava tamanha destruição? Para quem interessava essa destruição toda? Para quem interessava isso? Para a população que não era. Então, muito cuidado, que nós somos muito manipulados por informações dos livros de história, e eu vou mostrar daqui a pouco pelas informações da mídia, que atualmente também atinge a mídia social. Então nós somos muito manipulados. E aí cria-se um consenso, né? E o consenso faz com que todos os livros de história contem a mesma história, né? Então por isso que eu gosto muito desses livros antigos, que você pode encontrar a verdade que os livros de história não contam, entende? Então a verdade que os livros de história não contam, você vai encontrar nessas obras. Será que não havia interesses econômicos dos bancos que financiaram a guerra? Será? Porque, inclusive, esses banqueiros financiavam os dois lados. E o lado que ganhava, eles diziam, poxa, eu te ajudei, agora você me ajuda, né?
Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Será que não havia um interesse econômico por trás disso? Pense bem, você pode chegar a uma resposta assim, não, André, cansei das suas teorias de conspiração. Não tem nada disso. Não tem interesse econômico no mundo. O mundo é feito de anjos. Você pode me afirmar isso e eu vou respeitar muito o que você está falando. Vou respeitar muito o que você está falando. Mas questiona um pouquinho. Acho que o mundo não é feito só de anjos. O mundo é feito também pela maldade. E o mundo tem os interesses econômicos praticamente comandando o mundo. Isso teve um autor chamado Leo Huberman, que escreveu História da Riqueza do Homem, mostrando os interesses econômicos por trás de cada movimento histórico. Então essa guerra não teria interesses econômicos por trás de financiar um lado e financiar o outro, financiar os dois lados, na verdade, e depois oferir lucros em cima disso? Será que não tinha? Certeza que não tinha? Vamos raciocinar em cima disso. Estas são perguntas lançadas que podem repercutir dentro de nós e produzir muitas reflexões. Aí da próxima vez que a gente lê um livro de história, opa, a história aqui não está bem contada, eu não estou entendendo, tem detalhes que eu não estou entendendo. Muitas vezes quando você vê histórias de conflitos recentes, então vamos dar um exemplo. O Bush, quando atacou o Iraque, ele dizia que lá havia armas de destruição em massa. Depois se constatou que não havia armas de destruição em massa. Coisa nenhuma. Então por que atacou o Iraque? Então depois você começa a pensar, bom, mas quais interesses estavam por trás dele? E aí você começa a descobrir quais são os verdadeiros interesses que movimentam a história, geralmente interesses econômicos. Claro, políticos também. Vamos dizer assim, políticos econômicos. São os que movimentam a sociedade. E depois conta-se uma história bonitinha. Geralmente quem ganha uma guerra vai contar uma história bonitinha. Mesmo a Guerra do Ópio, que foi uma guerra que a Inglaterra impôs o ópio à China, né? E ganhou essa guerra e impôs uma série de sanções à China. Eles vão contar uma história bonitinha, não era por isso, mas isso, não, nada disso. Era por causa da balança econômica. O único produto que eles conseguiam vender para a China era o ópio, o resto era tudo da China para eles. E a balança estava muito desfavorável. Foi isso. Então, nós precisamos entender os verdadeiros interesses que tem por trás e não aceitar qualquer historinha, por mais bonitinha que seja, né? Primeira Guerra Mundial foi para salvar o mundo, da coligação do mal que estava se formando, nada disso. Interesses econômicos de um lado, interesses econômicos do outro, e alguém que lucrava acima de todos por cima disso. É isso, basicamente. Mas vamos do passado até o momento presente. Então eu já estou falando dos livros de história do momento presente, mas estou falando de um fato passado, Primeira Guerra Mundial. Vamos chegar no momento presente dos fatos atuais. O teatro atual é feito pela grande mídia. Grande mídia, então, é que mostra essas peças de teatro, né? Que esconde algumas notícias, distorce outras e divulga apenas as notícias que lhe interessam. Então esconde algumas, distorce outras e mostram o que interessa. Puxa, André, mas será que é assim? Dá uma investigada, você vai ver que é. Qualquer notícia que não interessa divulgar, a grande mídia, que já entrou na internet e nas redes sociais, não é só a grande mídia na televisão. Todos os canais têm redes sociais, estão aí no YouTube, estão no Instagram, estão nas redes sociais também. Então a grande mídia não está só lá na televisão, está nas redes sociais também. Então, qualquer notícia que não interessa divulgar, eles já afirmam que é fake news. Ah, não, isso é fake news. Não interessa divulgar, não é que é fake news mesmo.
não interessa divulgar. Já que ela mesma se coloca na posição de checadora das notícias. É a coisa mais ridícula que tem. Ela que traz as notícias e ela que checa. Então, as notícias que ela acaba de divulgar, ela vai dizer assim: ah, essa que eu falei é verdadeira. Essa que o outro falou, não, essa não é verdadeira. É ridículo, mas é assim. Infelizmente, tem muita coisa ridícula na atualidade, que se a gente soubesse, nós poderíamos combater. Talvez eu fale sobre isso, mas já investigue qual é o lastro dos bancos centrais. Só investigue isso, só investigue isso. Mas o que fazer? O que fazer? Então, e André, e agora? O que eu faço? Não ouvir mais as notícias falsas da grande mídia? Então eu não ouço mais, eu só fico ouvindo música. Mas aí incorre num problema. Como ficar informado na atualidade? Então, se eu desligo completamente a grande mídia e só fico ouvindo música, tá bom, mas como é que eu vou me informar, né? Bom, como eu disse no começo do programa, neste teatro da vida encontramos peças que escondem a verdade e peças que mostram a verdade. Quando você encontrar um canal que fala mais a verdade, siga esse canal. Então aí você começa a procurar, porque talvez na televisão não encontre tantos. Na rádio você já vai encontrar mais. Na rádio você vai encontrar porque tem rádios independentes, tem rádios que são mais independentes, e aí você encontra outras possibilidades. E nas mídias sociais, por exemplo, no YouTube, você vai encontrar várias possibilidades, você vai encontrar várias possibilidades no Telegram, né? Então você vai encontrar várias possibilidades procurando. Encontrou uma mídia mais verdadeira? Segue. É mais difícil encontrar porque a maior parte dos canais segue alguns interesses de bastidores. Então a maior parte dos canais seguem alguns interesses aí de bastidores. Vamos chamar de bastidores para não complicar muito. Bastidores. Você já entendeu, né? Mas quando você encontra um canal que fala mais a verdade, segue este canal para encontrar informações mais verdadeiras. E aí você, mediante essas informações mais verdadeiras, pronto, encontrei este canal, encontrei este apresentador, encontrei este youtuber, encontrei essa pessoa que está falando a verdade, o máximo possível, né? Só a informação de que existem canais que escondem a verdade já é muito importante. É muito importante ter essa consciência, porque grande parte das pessoas não tem essa informação. Ah, não, o que se fala nos jornais aí, telejornais, é sempre verdade. Algumas pessoas acreditam nisso. Eu vou dizer o seguinte, nós mesmos, eu mesmo, no passado acreditávamos nisso. Nós assistimos um telejornal como se fosse todo verdadeiro, do começo ao fim. Nós não tínhamos essa consciência que temos hoje. Então estamos despertando, estamos mais conscientes. Então hoje temos uma posição diferente do passado. Mas tem pessoas que ainda acreditam. Assistem, acreditam, juram de pé junto. Ah, por quê? Porque eu assisti na televisão. E aí não percebem que a informação pode ter sido distorcida, mas muito. Não é pouca coisa, muita coisa. Bom, então só a informação de que existem canais que escondem a verdade já é muito importante para todos nós percebermos isto e não sermos mais tão enganados pelos meios de comunicação, né? Como nós somos enganados pelos meios de comunicação, né? Porque os meios de comunicação, e especialmente na atualidade, cada vez mais, seguem determinados interesses. Então vão falar para você o que interessa. Aquilo que não interessa não vão noticiar, não vão falar, ou então vão distorcer. Então vão trazer a notícia, mas de forma completamente distorcida. Olha, eu diria,
vergonhosamente distorcida. Vergonhosamente distorcida. É uma vergonha o que se faz em termos de divulgação nos meios de comunicação. Bom, no atual teatro da vida, podemos perceber, primeiro, que existe um jogo de esconde-esconde. Então, primeiro você percebe isso. Tem um jogo de esconde-esconde. Estão escondendo informações de você, não estão falando toda a verdade, estão falando as verdades distorcidas, só estão divulgando o que interessa e da forma que interessa. Essa é a realidade. Que a verdade pode ser 3 coisas, né? Quando você quer combater a verdade, quando esses meios querem combater a verdade, eles podem primeiro negar, é fake news. Depois omitir, simplesmente não falar. Um fato importantíssimo que está acontecendo, simplesmente não fala. Ou distorcer, ou distorcida. Por isso, a mensagem do nosso amado Mestre Jesus o Cristo é: buscai a verdade vos libertará. É isso, busque a verdade e isso vai te libertar. Nesses lugares que você percebe, puxa, aqui a verdade é divulgada, vou seguir. Saber que existe esse teatro da vida e que algumas peças escondem a verdade, enquanto outras mostram a verdade. Já é uma consciência importante neste caminho que estamos fazendo do despertar. Vamos entender que o despertar é um caminho, é um processo, é uma continuidade. O despertar é a conscientização. A conscientização não é assim, eu conscientizei, tá bom. Não, é muito mais ampla. São várias consciências, são vários momentos de insight, é muita consciência. Por isso que é um caminho, por isso que é um processo. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.